Graça e paz, amados. Mais uma vez estamos aqui para compartilhar uma porção da palavra bíblica, da palavra do nosso Deus, que fala sobre a nossa 13ª lição, que é cálice. Pai, passa de mim esse cálice. A agonia que o Senhor Jesus Cristo sofreu antes da morte ali na cruz, que ele iria passar. Mesmo o Senhor Jesus sendo filho de Deus, ele também sentiu medo, desespero, angústia, assim como nós sofremos. E nós vamos ler o nosso texto básico que se encontra em João, capítulo 16, versículos 25 até o 33. Essas coisas os tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado, e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. E disseram os seus discípulos: agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso cremos que de fato vieste de Deus. Respondeu-lhe Jesus: credes agora? Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? E essas são as palavras do Senhor Jesus Cristo. Nessa hora, nós vamos falar aqui sobre essa questão, que nós vamos ver como o Senhor Jesus enfrentou um momento tão difícil. Já parou para pensar naquele versículo que está lá em Lucas 22, versículo 44, que diz que o Senhor Jesus, ele orou tão intensamente, e tão intensamente por ele orar, o suor do Senhor Jesus Cristo, ele se tornou em gotas de sangue. Ali, nós podemos ver demonstrado o tamanho do sofrimento, da angústia que o Senhor Jesus Cristo estava enfrentando. Muitas vezes nós falamos: você não sabe o tamanho do meu problema, você não sabe a dificuldade, mas para e pensa, você não sofreu como o Senhor Jesus sofreu, ao ponto de suar gota de sangue. Então, nós vamos ver aqui, onde foi que o Senhor Jesus Cristo encontrou refúgio. A primeira coisa que fala na nossa palavra, na nossa revista, na 13ª lição, diz que a oração é a melhor resposta à angústia. E Jesus foi procurar o quê? Socorro na angústia, na oração. O socorro da angústia ele buscou na oração. Jesus estava certo de que a melhor forma de não ceder ao medo e à angústia era por meio da oração. Tanto é que ele mesmo insistiu nisso com os seus discípulos, apesar do cansaço. O Senhor Jesus estava no Getsêmani após ele ter lavado os pés dos discípulos, após ter participado da última ceia, celebrado a última ceia com os seus discípulos, ele estava no jardim. E lá no jardim do Getsêmani, ele ali estava sendo provado. A angústia era intensa. Ele levou seus 3 amigos íntimos, Pedro, Tiago e João, para que orasse com ele. E ali ele se afastou e orou. E quando ele voltou, eles estavam dormindo por causa do cansaço. Então o Senhor Jesus buscou refúgio na melhor parte que nós precisamos para encontrar as respostas, a oração. E aqui nós vemos falando que o Senhor Jesus Cristo, ele insistiu nisso com os seus discípulos, apesar mesmo de que eles estivessem cansados. Jesus falou com eles: vocês estão dormindo? Não podem velar nem um pouco comigo? Mas o Senhor Jesus entendia bem o que era aquilo. Então, para o Senhor Jesus Cristo, a única forma de aliviar aquela angústia da sua alma era clamando ao Pai. E você tem clamado ao Pai quando você está angustiado, ou você faz outra coisa? Como nós fazemos? Como é que nós enfrentamos a hora do desespero,
da adversidade, da angústia, da tribulação em nossas vidas. Como nós passamos e enfrentamos por essas atitudes, essas questões que sempre vêm ao nosso redor. Muito bem, nós continuamos aqui e vamos ver como o Senhor Jesus Cristo ele enfrentou. Ele também se preocupou com os seus discípulos. Ele tinha essa preocupação. E em meio à angústia, Jesus se lembrou dos outros. Jesus se lembrou dos seus discípulos. O Senhor Jesus, ali naquele momento da angústia tão intensa, o Pai envia um anjo para confortá-lo. O seu amor se tornou, o seu amor ali foi comprovado por ele ter entregado ali, colocado um anjo para consolar. Pensa, imagina você, como deve ter sido triste, terrível para o Senhor naquele momento. Todos os seus amigos o tinham abandonado. Todos aqueles que era a multidão que sempre estava ao redor, agora estavam querendo que ele fosse o quê? Crucificado. Então aqui nós vemos o Senhor Jesus, quando ele clama, quando ele está ali de joelhos ali no jardim e ele clama que este anjo chegue, o Senhor Jesus realmente suou gotas de sangue. E isso se deve ao fato, segundo a medicina, a um extenso ato, numa situação extrema de cansaço, debilitação do corpo, como uma fadiga emocional, ou seja, um alto índice de depressão, de tristeza, de angústia. Para aí, pastora, Jesus também sentiu depressão? Sim. Ele estava sofrendo como homem, como eu, como você. E aqui nós vemos a explicação para essa reação de que os médicos chamam, quando se torna o suor em gotas de sangue, que é chamado de hematidrose, que é um fenômeno raríssimo que acontece ao fato dessa situação que eu falei para vocês. A situação psicológica em que o Senhor Jesus estava. Ele estava em extrema fadiga, em extrema angústia. E quando nós vemos aqui, o Senhor Jesus clama ao Pai. Meu Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Ele ora e vai até os discípulos e chama os discípulos para orar com ele. E ele fala, vocês não podem nenhuma hora vigiar comigo? E eles ficam, um olha para o outro sem saber o que responder. Jesus volta de novo na sua oração. Por quê? Ele sabia que o melhor meio de encontrar refúgio, o refúgio secreto, uma força para que ele pudesse levar até o fim a sua missão, era através da oração. E quem é que iria sustentá-lo? Quem é que iria apoiá-lo? Quem iria consolá-lo e confortá-lo naquele momento de dor? O Senhor Deus, o Pai, o Criador de todas as coisas. E nós vemos que em meio a essa angústia, o Senhor Jesus clamou a Deus. Mas ele também não esqueceu de clamar pelos outros. Ele também aqui, esses versículos que nós lemos, de João 16, do 25 ao 33, diz a despedida de Jesus. Foi ali foram as palavras de despedidas que o Senhor Jesus falou para os seus discípulos. Já nos últimos momentos, os últimos minutos ali, que ele teve com seus discípulos, ele não falava mais por parábolas. E ele falou com os discípulos, tende bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo vocês vão passar por tribulação. Vocês vão passar por situações difíceis, embaraçosas, impossíveis. Mas tenha bom ânimo. Ou seja, o Senhor Jesus estava falando, você vai passar por dias difíceis. Mas calma, eu ainda estou no controle. É o que essa palavra tem falado comigo durante esses dias, durante essa semana. Ele está no controle de toda essa situação. Toda essa situação, ele está no controle. Qual é a minha obrigação? Qual é a minha responsabilidade, o meu compromisso? Me submeter à vontade do Pai. Assim como Jesus se submeteu à vontade de Deus, ele foi submisso.
O Senhor, Ele fala conosco que nós devemos estar em obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. E se eu estou em submissão à palavra do Pai, eu vou ter mais tranquilidade, mais força, mais confiança para passar todos os momentos difíceis. Minha vontade, o Senhor Jesus, a submissão, a minha vontade tem que ser minha vontade como a vontade de Deus. A minha vontade, ela tem que ser obedecer à vontade de Deus. A minha vontade, ela precisa ser aquilo que é a vontade de Deus. Não é a minha vontade que Deus vai fazer, mas a minha vontade tem que ser a vontade de Deus na minha vida. E foi o que o Senhor Jesus disse: Pai, se todavia não fores possível passar esse cálice, mas faça a tua vontade, não faça a minha. Porque Jesus, sendo filho de Deus, é te falar: Pai, faz a minha vontade. Faz alguma coisa para a minha vontade. Olha aí, atende a minha vontade é melhor. Mas ele disse: se possível for, passa de mim esse cálice. Todavia, sem que eu beba, mas se faça a tua vontade. Ele reconheceu que a vontade de Deus ela é melhor. A vontade de Deus ela é perfeita. Então, Jesus ele nos dá aqui, nesses versículos, aqui, traz para nós o que? Coragem. Coragem para nós podermos ter a força que possa determinar o rumo da nossa vida. É através da oração. Mesmo que esteja em situação difícil, mas nós podemos pedir ao Senhor: faça a tua vontade, porque a tua vontade vai ser melhor do que a minha. Mesmo que no momento você possa pensar: puxa, a minha vontade era melhor do que a de Deus, mas você não sabe. Nós não somos Deus para saber o que é melhor para nós. A vontade de Deus sempre é a melhor. Então, nós, através dessa oração de Jesus, ele nos traz o quê? Um exemplo de coragem para conseguirmos ter os nossos objetivos alcançados diante de Deus. Coragem e determinação. Determinar aquilo que o Pai quer que nós façamos. Também, o Senhor Jesus, em meio à angústia, ele clamou a Deus e também clamou pelos outros. O Senhor Jesus se lembrou dos seus discípulos. O Senhor Jesus se lembra de cada um deles, e no versículo 26 em que eu li, que nós lemos aqui, fala assim: naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós. Olha o 27. Porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado, e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Entenderam bem esse versículo? O Senhor Jesus diz: naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós. E logo em seguida ele diz: por quê? Porque o próprio Pai vos ama, visto que vocês me têm amado. O Pai, o nosso Deus, ele nos ama pelo fato de nós termos amado o Senhor Jesus Cristo, de ter reconhecido o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E essa, mais uma vez, aqui o Pai enviar esse anjo que consola o Senhor Jesus Cristo. Ali, ele traz para mostrar que ele se lembrou do seu filho. Ele, assim como ele lembrou do seu filho, lembra de você também quando você passa por tribulação. Ainda diante do maior sofrimento de sua vida, Jesus ainda teve um tempo para lembrar dos outros. Ele intercedeu por cada um deles em oração. E Jesus sabia que os seus discípulos passariam por dificuldades, ou dificuldades que eles passariam. Jesus tudo conhecia, tudo conhece. Ele é criador de todas as coisas e ele sabia. Sabia quais seriam as dificuldades que eles iriam enfrentar. Seriam até possíveis, parecidas ou maiores do que as que o Senhor Jesus enfrentou. Mas eles iriam passar por tribulações, iriam passar por grandes dificuldades.
E assim, mesmo em meio à sua angústia, diante do perigo, ele pediu pela segurança dos seus discípulos e pela santidade deles. O Senhor Jesus, ele roga, no capítulo 17, tem a oração sacerdotal do Senhor Jesus Cristo. Ele ora pelos seus e diz para o Pai: Pai, não rogo somente por este, mas por todos aqueles que hão de crer. O Senhor Jesus, ele clamou por mim, clamou por você. Então ele orou por nós, porque ele sabia que momentos difíceis nós iríamos passar. E assim como Jesus contou com a ajuda do Pai, ele sabia que agora era a vez dos seus discípulos também se desfrutarem desse cuidado todo especial. O cuidado enquanto eles estivessem aqui na terra. Assim como Deus cuidou de Jesus desde o dia que foi anunciado o nascimento do Senhor Jesus como Filho do homem aqui na terra. O Senhor Jesus Cristo, ele sempre foi perseguido pelo inimigo, tentando tirar a sua vida. E o Senhor sempre cuidou. E não era agora nos seus últimos momentos de vida que o Senhor não estaria cuidando dele. Sim, por certo, o Senhor estaria cuidando do seu filho mais uma vez, como sempre ele nunca desamparou. Então aqui nós vemos que mesmo na angústia, o Senhor Jesus Cristo orou por nós. Isso é um refrigério para as nossas vidas. O Senhor Jesus Cristo orou por mim. O Senhor Jesus Cristo orou por você. E de modo que, na angústia, ao clamar, ele clamou para que nós também pudéssemos vir a crer nele. Para que nós também pudéssemos clamar por aqueles que sofrem. Você tem clamado por alguém que está sofrendo? Quais são os seus pedidos de oração? Você lembra da igreja perseguida? Os missionários que estão nos campos de batalha, lutando, levando a palavra do Senhor. Você ora por eles? Você tem um tempinho para tirar um tempinho para orar por esses? Mas eu não conheço. Mas o Senhor Jesus orou por nós. Você também precisa ter esse tempo de orar pelos outros. Lembrar-se dos outros em meio à angústia. É um modo de evitar o egoísmo. Quando eu lembro do meu irmão que está passando por dificuldades, quando eu oro por ele, é um modo que eu encontro de ser egoísta, de querer só o meu próprio bem, só o que é melhor para mim. Lembre-se daquele que sofre. Egoísmo não faz parte da nossa vida. E assim, ainda há lugar para o amor pelo próximo, motivando-nos até mesmo a encarar o sofrimento em favor do meu próximo. Quem é o seu próximo? Lembra da passagem do próximo? Do samaritano? Quem é o nosso próximo? Devemos fazer aquilo que é bom. Devemos fazer tudo aquilo que é perfeito, como o Senhor Jesus diz. Então, queridos, diante do maior sofrimento da sua vida, Jesus venceu a angústia ao encontrar prazer e comunhão com o Pai e com os seus discípulos. Eu preciso encontrar prazer em ter comunhão com o meu Pai, com o meu Deus. Eu preciso encontrar prazer em ter comunhão com o Senhor Jesus Cristo e com os meus irmãos. Eu preciso ter alegria, ter prazer de me encontrar com vocês e louvar ao Senhor. Nós precisamos disso. Nós somos igreja. Eu sou igreja. Você é igreja. A igreja, ela é viva. Não é um templo, mas somos nós. E nós precisamos nos encontrar e termos prazer de comungar o mesmo amor do nosso Deus, o mesmo amor do Senhor Jesus Cristo, assim como o Senhor Jesus tinha prazer de manter comunhão com Deus Pai e os seus discípulos. E aí, irmãos, em meio à angústia, Jesus buscou conforto. Ah, mas é tão difícil você estar angustiado buscar conforto. Precisamos buscar conforto. Buscar conforto em quem? Nas redes sociais? De forma alguma. Na conversa ao telefone com algum amigo que não conhece o Senhor? Também não. Onde nós vamos encontrar conforto? Vamos buscar conforto em Deus por meio da sua palavra, por meio da oração, a orar e ouvir a palavra do Senhor.
As nossas orações, as nossas súplicas, em meio às lágrimas, elas podem se tornar como uma oferta agradável, de cheiro suave ao Senhor. Uma oferta. Tem aquele cântico que a gente canta: vem o Senhor minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Nós precisamos sempre estar oferecendo a nossa vida como oferta de amor e sacrifício para o Senhor. Assim nós aprendemos da palavra. E foi isso que o Senhor Jesus ele deixa para nós nessa lição. Mesmo em meio à dificuldade, em meio à angústia, eu preciso clamar ao Pai. Em meio à angústia em que eu estou enfrentando, assim como o Senhor Jesus Cristo enfrentou, eu preciso lembrar dos meus amigos, do meu próximo, daqueles, dos meus irmãos, de todos aqueles que necessitam, para que o Senhor possa guardá-los. E essa é a nossa palavra. E então aqui nós encerramos a nossa palavra porque eu quero dizer 3 coisas para você. Primeiro, o que nós lembramos, o que nós aprendemos dessa lição. Jesus sabia que Deus era o único que poderia socorrê-lo. Você sabe disso? Que Jesus é o único que pode te socorrer? Assim como Jesus creu e ele sabia que Deus era o único que podia socorrer, eu também preciso crer que o único que pode nos socorrer nesse momento é o nosso Deus. Salmo 41 diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor quando eu lhe clamei por socorro. Então, Ele é o nosso socorro. Jesus também sabia que ele, ao estar ali, em meio àquela angústia, ele orando, ele sabia que ali agora era por causa que ele veio para cumprir o verdadeiro plano, o plano de salvação, o plano de redenção que havia sido escrito por Deus Pai. E o terceiro ponto, Jesus, ele ali aprendeu a obediência e ele foi aperfeiçoado quando ele se submeteu à vontade do Pai e ele se tornou o autor da salvação. Oh, graças a Deus! O Senhor Jesus aprendeu que através da sua obediência, ao atender o chamado do Pai, ele foi aperfeiçoado e ele se tornou o autor da salvação. Não há outro nome que importa que nós devamos ser salvos, há apenas o nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo de Nazaré, o autor da nossa salvação. E nós louvamos a Ele por esse momento. Se você está com dificuldade, clame a Ele. Busque socorro no Senhor. Busque a Ele. Fale com Ele, porque Ele tem o melhor para você. E que o Senhor possa nos abençoar. Que essas palavras possam falar mais no seu coração. Que nós possamos entender a vontade de Deus para nós. Que nós possamos ser como o Senhor Jesus Cristo. Em meio à tribulação, buscar um tempo para orar ao Senhor. Amém? Vamos orar, agradecendo a Ele por esse momento. Senhor Deus e Pai, nós queremos te louvar pela tua presença, pela tua bondade, pela tua unção. Obrigada, Senhor, por essa palavra. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem nos mostrado que mesmo nas nossas adversidades, nós podemos encontrar o socorro, encontrar o refúgio em Ti. Porque Tu és aquele que nos atende, Tu és o que nos ouve, Tu és aquele que pode fazer o melhor para nós. Que nós também, Senhor, não sejamos egoístas, que nós possamos orar pelos nossos irmãos que sofrem perseguições, os nossos irmãos que estão enfermos, ó Pai, nesse momento. Nós te pedimos por eles. Dê a eles o escape, dê a eles a cura, dê a eles a salvação, dê a eles o milagre do Senhor e o refrigério. Refrigera, Senhor Deus, a alma daqueles que estão sedentos. Nós te louvamos pelo teu amor e nós te louvamos, Senhor Jesus Cristo, porque através da sua obediência, da obediência que o Senhor teve à ordem do Pai, ao plano do Pai, o Senhor foi aperfeiçoado e tornou-se o autor da nossa salvação. E por isso nós te agradecemos. Muito obrigada no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós te louvamos. Amém, Senhor.
Que Deus abençoe a cada um rica e poderosamente. Tenha um verdadeiro domingo de paz, abençoado, cheio de vitórias e conquistas no nome de Jesus. Amém.